Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, cada vez mais perto aqui, né? Se Deus quiser, Libertadores, Mundial, vamos com tudo, 2-0, a gente vai falar aqui poucas vezes esse placar foi revertido em semifinal de Libertadores, né? Em fase decisiva de Libertadores. E a gente chegando aqui para falar, essa novela aí, Daniel Alves, está acabando amanhã, dia 24. A publicação tem que sair no bid, o time que contratar ele tem que sair no bid até amanhã. O Flamengo falou até quanto podia chegar. O Flamengo não ia entrar em leilão, o Flamengo já falou até quanto podia entrar. E a gente tem aí o Fluminense, Atlético Paranaense e o Fluminense agora, que eu não sei da onde tá tentando arrumar dinheiro para pagar o Daniel Alves. Liberou o Nenê, tudo mais. A questão é, a informação que saiu é que o Fluminense faz nova oferta por Daniel Alves e se anima por sim do jogador, matéria aí do UOL Esporte. E cara, a informação que eu recebi é que ele estaria pendendo aí pro Fluminense por questão de 50 mil reais. Que vá, se não quer vir pro Flamengo, para vir pro Flamengo tem que querer jogar no Flamengo. Se não quer, seja feliz, mas longe do Flamengo e sem ganhar do Flamengo. Mas é isso, o Flamengo, é o que a gente vinha falando, o Flamengo, eu não era nem a favor da contratação dele como lateral. Como lateral eu falei que a gente tinha o Isla, que a gente tinha o Rodinei e o Mateuzinho, que inclusive briga para ser titular com o Isla. E falava que, no meu entender, se viesse, era com a possibilidade de ser reserva para uma eventual saída de Arrascaeta e Everton Ribeiro, né? No caso, para seleções. Arrascaeta vai para a seleção. Com relação à saída de Arrascaeta, a gente já falo desde agora que não tem nada, não tem nem proposta na mesa de 40 milhões de euros, que é a tal da cláusula, não tem nada disso. Agora, Flamengo e Arrascaeta discutem a renovação e tem a questão dos 25% que tem para resolver, tá? E aí o que eu falava do Daniel Alves é por ele ser um coringa que poderia entrar no lugar do Arrascaeta e do Everton Ribeiro quando eles estivessem com as seleções ou estivessem machucados. Mas o Andreas Pereira já mostrou que tem condição de jogar tanto como segundo volante, tanto na posição ali do Arrascaeta e do Everton Ribeiro. O próprio Thiago Maia também consegue fazer muito bem a armação. Então, gente, eu acho que a gente está tranquilo nesse momento. O Flamengo não tem que se desesperar por nenhuma contratação, entrar em leilão. Isso aí eu concordo, tá? A Jaque Jesus, eu vou mostrar para você, só quero convidar você a se inscrever aqui no canal. É muito importante aqui a sua inscrição aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação, sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, muito importante, muita gente passa por aqui e não é inscrita no canal Paparazzo Rubro Negro. Então, enquanto não sai essa definição, que deve, né? Tá? A tendência é que ele vá para o Fluminense nesse momento, mas enquanto não sai essa notícia, a gente tem aqui a entrevista da Jaque Jesus, que estava com o Deco SRN ontem lá no Fratelli, na Barra da Tijuca, encontrou lá o Marcos Braz, e ela conversou rapidamente com o Braz, perguntou sobre essa questão de Daniel Alves, e já que até esse momento, né, Jaque, até esse momento, o canal dela é Jaque Jesus, até convido vocês para se inscreverem lá, o novo canal que ela abriu, ela vai estar falando de futebol, de todos os clubes no geral. Ela trouxe aí então uma entrevista com o Marcos Braz sobre essa contratação que agora sim eu posso dizer pouco provável, né? Realmente pouco provável. Da outra vez ele falou pouco provável, Davi Luiz veio, mas dessa vez realmente pouco provável. Tirar aqui. Marcos Braz, você trouxe o Kennedy, o Andreas Pereira e o pouco provável Davi Luiz. Agora eu quero saber de você, a nação quer saber, o Daniel Alves é muito ou pouco provável? O Daniel Alves é um atleta que eu acho que não precisa falar dele. Os títulos dizem por ele. É um atleta extraordinário, mas não tem absolutamente nada. A gente ainda não tem absolutamente nada. Estou comemorando aqui a vitória em cima do Barcelona. Amanhã vamos ver o que acontece. Poxa, mas o Daniel Alves tem tudo para dar certo no Flamengo. É o time que hoje tem condições de poder pagar esse jogador e vai fechar com o elenco do Flamengo. Eu não estou nem entrando nessa questão. É um atleta formidável, um atleta que tem uma expressão mundial, um atleta em que eu acho que dispensa comentário. O Messi só falou dele
do Barça, agradeceu o Barcelona e agradeceu a ele quando saiu do Barça. Então, assim, é um atleta formidável, mas não tem nada avançado, então eu não posso falar nada. Tá, e se dependesse só de você, você traria o Dani Alves pro Flamengo? Não, mas não tem essa de defender só de mim ou não depender. As coisas vão ser resolvidas na hora que tiver que ser resolvidas. Ele é um grande atleta, mas não tem nada próximo ao Flamengo. Só vou dizer uma coisa para vocês. Se tratando do Marcos Braz, enquanto o negócio não estiver fechado do lado de lá, e o Daniel não ter feito essa escolha de ganhar 50, 100 mil a mais, né? Tem que, é o que eu falei, tem que querer jogar no Flamengo. O Flamengo proporciona muito mais coisa para ele, chance de título e chance de convocação. Eu falo para vocês, mesmo com tudo apontando que ele pode ir pro Fluminense, e faltando 24 horas aí para resolver a situação aí de publicação no bid e tudo mais, se tratando do Marcos Braz, o pessoal falando pra gente aí, Marcos Braz teve reunião aí com o pessoal do Daniel Alves, ele nega. Sempre acredito num possível balão e num cafezinho. Então vamos aguardar até os 48 do segundo tempo. Você que está aqui acompanhando com a gente o canal Paparazzo Rubro Negro, convido você a procurar a Outsider Tours. A galera que viajou com a Outsider está muito feliz, satisfeito, todo mundo me agradecendo, que foi muito bom o serviço da Outsider. Então garanta pacote para a final da Copa Libertadores da América, lembrando, né, que óbvio o Flamengo tem que conseguir um bom resultado lá, porque ainda briga por um título invicto da Libertadores. Eu falei isso hoje cedo. Já pensou o Flamengo conseguindo? Tá 2 jogos de conseguir ser campeão invicto. Então eu quero um resultado bom lá. Ganhou de 2-0, não tem nada garantido ainda, mas o torcedor ele prefere às vezes já garantir a sua presença numa eventual final, né, contra Palmeiras ou Galo. Vamos torcer que o Flamengo chegue e você pode já estar aí adiantando a sua reserva, né, com a Outsider Tours. Tem também o link do nosso clube de membros, clube VIP, e claro, eu convido você a utilizar o cupom PAPA nas lojas Espaço. Gostou desse agasalho aqui? Maneiro, né? Lojas Espaço, rubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br, cupom PAPA para você ter 5% de desconto. A gente tem aqui também, a gente já mostrou aí o Marcos Braz falando com a Jaque, agora a gente tem aqui também o Flamengo, né, com uma vantagem que só foi revertida 2 vezes na história da Libertadores. Olha, matéria da ESPN, que o Flamengo venceu o Barcelona por 2-0 nesta quarta-feira no Maracanã pelo jogo de ida da semifinal da Conmebol Libertadores e encaminhou a ida à grande final continental para buscar o seu 3º título. A vantagem por 2 gols não é necessariamente a mais segura em um confronto de mata-mata, mas em semifinais de Libertadores pode deixar o torcedor rubro-negro já sonhando com uma vaga na decisão. Aí eles falam aqui, o formato atual da Libertadores com mata-mata após uma fase de grupos existe desde 1988. De lá para cá, em 22 ocasiões, houve apenas um vencedor por 2 ou mais gols na primeira partida da semifinal, tá? Em somente 2 oportunidades essa equipe não foi à decisão. A primeira ocorreu em 2007. A equipe do Cúcuta, surpresa da competição, encarava o poderoso Boca Juniors e na Colômbia venceu por 3-1. Na Bombonera, porém, né, o Boca Juniors prevaleceu e venceu por 3-0. A segunda, aí mais famosa também, em 2013, na Argentina, o Newell's Old Boys venceu por 2-0 e levou a vantagem para Belo Horizonte, onde o Atlético Mineiro venceria o confronto depois, né? O Galo devolveu o resultado 2-0 e na disputa de pênaltis, aquela do Vitor, né? Eles passaram para a final. Então o Flamengo aí tá com a história, né, a seu favor. Lógico que isso não quer dizer nada. Em semifinais, 2 equipes que conseguiram reverter um placar inicial de 2-0, de 2 ou mais gols, tá? 92 o São Paulo venceu a primeira e depois perdeu a segunda por 2, ganhou de 3-0, perdeu de 2-0, passou. 99 o Deportivo Cali, aconteceu a mesma coisa. Boca Juniors venceu a América do México em 2000 e depois perdeu a segunda 3-1, ganhou 4-1, perdeu 3-1.
São muitos jogos assim, ó, Cruz Azul, São Caetano, Boca Juniors, São Paulo, Atlético Paranaense, Grêmio, Cúcuta, que eu falei, né, venceu o Boca Juniors por 3-1 e depois perdeu por 3-0, ou seja, aí são as únicas, essa e 2013, as únicas que aconteceram o revés, né? 2009 o Cruzeiro venceu o Grêmio por 3-1, depois empatou a segunda 2-2, Boca Juniors venceu a Universidade Católica em 2012 por 2-0, empatou a segunda 0-0, depois temos aí também no mesmo 2013, o Olímpia vencendo o Santa Fé por 2-0 e depois perdendo por 1-0, mas passando. 2014, o Nacional com o Defensor. 2014, o São Lourenço com o Bolívar. 2015, o River com o Guarani. 2016, o Atlético Nacional com o São Paulo. 2017, o Grêmio com o Barcelona, venceu por 3-0, perdeu a segunda por 1-0. 2018, o Boca Juniors venceu o Palmeiras por 2-0, empatou a segunda 2-2. 2019, o River Plate venceu o Boca Juniors por 2-0 e perdeu a segunda por 1-0 e foi para a final, que o Flamengo foi campeão. 2020, o Palmeiras venceu o River 3-0, perdeu a segunda 2-0, mas chegou na final. Então, a história, claro, está a favor do Flamengo, a gente já falou para vocês, mas é importante a gente ressaltar que o Flamengo tem que ir em busca aí, se Deus quiser não vai perder não, conseguir pelo menos um empate lá em Guayaquil para continuar invicto, né? Flamengo que alcança a segunda maior invencibilidade da história da Copa Libertadores da América. Vou passar para vocês aqui, ó. O Flamengo não perdeu nessa edição, tem 8 vitórias, 3 empates, 11 jogos. O Flamengo segue como o grande favorito aí contra o Barcelona. E a gente tem aqui, ó, somando 5 jogos sem derrota na edição de 2020, o Flamengo chegou agora a 16 jogos de invencibilidade na Libertadores e alcançou o recorde do Corinthians. O Flamengo agora ficou, é a equipe que ficou mais jogos sem perder na competição entre 2012 e 2013. No caso, o Corinthians fez isso entre 2012 e 2013 e agora o Flamengo, né, chegou aos mesmos jogos, os mesmos 16 jogos do Corinthians de invencibilidade na Libertadores. O Flamengo tem agora a segunda maior sequência invicta e está apenas a um jogo de igualar o recorde geral do Sporting Cristal do Peru, que ficou 17 partidas sem derrota entre 1962 e 1969. Cara, isso é gigante. Esse recorde é absurdo, é surreal. São 16 partidas em Libertadores, 2 anos seguidos, sendo que no ano anterior você vem de título, aí você tem uma derrota na fase de grupo de 2020 e você vem de título, cara, de 2019. São 3 anos onde você tem uma derrota ali interrompendo, mas que você tem aí, cara, uma sequência nova que, se Deus quiser, vai culminar com um novo título do Flamengo, né? É impressionante essa marca que o Flamengo atingiu. E eu queria falar com vocês aqui sobre a repercussão da questão do Léo Pereira, né? O Léo Pereira teve um vídeo, a gente não pode utilizar vídeo da Conmebol, eu não vou utilizar, vou respeitar, eles falam que não é para utilizar, a gente não vai utilizar. O Léo Pereira, quando estava saindo, opa, meu despertador para gravar, eu acordei antes, se ferrou. Então, o Léo Pereira, quando ele estava saindo do campo, teve um torcedor do Flamengo que reclamou do Léo Pereira e mandou ele para aquele lugar. E o Léo Pereira volta, encara o torcedor, fica encarando o torcedor. Cara, momento que, cara, já fez a besteira, deu a cotovelada, um momento totalmente desnecessário numa semifinal de Libertadores, poderia complicar o Flamengo. Se o Flamengo toma um gol ali, tava com um jogador a mais, momento de fazer o terceiro, podia complicar demais o Flamengo. Aí ele ainda volta para tomar satisfação, ficar encarando o torcedor. Tá totalmente errado, Léo. Tá totalmente errado. Isso aí, porra, só faz o torcedor do Flamengo ficar ainda mais chateado contigo. Cabeça quente no momento ali que você já errou. Difícil, né, galera? Difícil. Não tem muito o que a gente defender nessa situação, né? Complicado. E o Léo Pereira também pode ficar de fora de uma eventual final da Libertadores, né? Porque ele pode receber aí mais um jogo de punição, mais de um jogo de punição, podendo aí ficar, olha só, o atleta poderá perder
o Flamengo poderá perder o atleta no duelo decisivo da competição, isso porque, de acordo com o Código de Conduta da Conmebol, elaborado pelo Conselho Disciplinar da entidade, o golpe do defensor pode ser punido por um período maior, tá? Então, o Flamengo pode ter aí o Léo Pereira de fora. Eu vou dizer para vocês que nessa situação, na atual conjuntura, com a cabeça que ele tá, é até melhor. Imagina se fosse numa final, jogo único, ele expulso, cara, em começo de jogo. Deus me livre, de verdade. Olha, fiquei bem chateado com aquela expulsão de ontem. A gente tem o Isla aí no Brasileiro, né, podendo ser suspenso também pelo STJD. A Copa do Brasil, que acabou que a gente não trouxe para vocês os mandos definidos, né? Ontem, essa correria de Libertadores, agora já é hora da gente pensar de novo em Brasileiro, Copa do Brasil. Primeiro jogo de ida, Atlético Paranaense e Flamengo. Jogo de volta, Flamengo e Atlético Paranaense no Rio de Janeiro. O Flamengo decide, então, em casa. Também vamos passar aqui para vocês que o Vitinho igualou o Arrascaeta e se tornou o líder de assistências do Flamengo na temporada, tá? Importante a gente falar aí, ó, o Vitinho, primeiro lugar, 12 assistências, Arrascaeta também, 12 junto com ele. Michael, terceiro, com 8 assistências. O quarto é o Bruno Henrique, com 7 assistências. Quinto, o Gabigol, com 6. Ontem cruzou na cabeça do Bruno Henrique. Mateuzinho também junto com eles, né? Junto com o Gabigol, Mateuzinho, 6 assistências e Everton Ribeiro, 6 assistências também, tá? O Vitinho, em 2021, tem 45 jogos, 2.030 minutos em campo, 12 gols e 12 assistências, tá? É um número bacana aí do Vitinho, apesar de alguns jogos aí que dá um apagão no Vitinho, mas ele tem números aí interessantes, né, pra gente tá trazendo pra galera. Passar para vocês aqui também uma outra situação importante com relação aí ao Gabigol e o Neymar, né? A gente teve aí os dois agitando a torcida do Flamengo nas redes sociais. A troca de mensagens dele foi a seguinte: Neymar, boa sorte. O Gabigol, esperando você. O Neymar, já pensou? Aí o Gabigol, ha. Todo mundo já imagina. Maraca lotado, semi da Liberta, RJ pegando fogo, aquele clima. Cara, sensacional, né? Sensacional. A gente se diverte lendo tudo isso, né, cara? Os dois, um retweetando o outro, né? O Neymar, ele tem essa vontade, né, galera, de... Comenta aí, eu quero que você comente, você que tá aqui no chat, na nossa live gravada, que o pessoal gosta de falar, né, uma estreia, na verdade. Você que tá aqui no chat, você que tá no comentário, comenta aí. Neymar, você acha que o Neymar ainda vem pro Flamengo? Você acredita nessa vinda do Neymar? O Neymar gosta de brincar com isso. O Neymar brincando de novo com possível vinda para o Flamengo. O Gabigol convocando ele de novo, né? Neymar aí foi o personagem aí, ó, desejou boa sorte ao Gabigol, né? E aí ele coloca o esperando você e o Neymar entra na brincadeira, né? Já pensou? Pois é. Já pensou Neymar no Flamengo? Comenta aí, galera. Vai ser muito importante o seu comentário aí. Quero agradecer a todos vocês aí pela audiência. Se inscreve aqui no canal, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo, é muito importante a sua inscrição. Estamos chegando a 1.200.000 inscritos e você ajuda demais o nosso canal. Também, né, convido você a conhecer a Outsider Tours. O link vai estar aqui no comentário fixado junto com o nosso clube de membros e clube VIP. Valeu, galera! Aquele abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. E os 5%, hein? 5% para você que quer utilizar o cupom PAPA nas lojas oficiais online. loja.flamengo.com.br, espaçorubronegro.com.br. Ó, agasalho tá top, tem muitos produtos bacanas do Mengão. Valeu!